1 hora da tarde e 8 da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo. Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 7 de dezembro de 2024, 1 hora da tarde aqui em Jerusalém e também em Kiev, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos algumas informações, alguns esclarecimentos sobre o ataque de drones ucranianos contra a ponte da Crimeia de ontem, né? Lembra que eu mencionei isso no vídeo de ontem, mas a gente tem informação agora de que, na verdade, não foi um ataque à ponte da Crimeia, foi um ataque contra plataformas de gás russas que tem nessa região aqui do Mar Negro, né? Então, na verdade, o que os ucranianos fizeram e acertaram, e tem vídeo mostrando que eles acertaram, foram as plataformas russas. Os russos disseram que eles tentaram a ponte da Crimeia, por quê? Porque queriam dizer que o ataque ucraniano falhou, né? Então, realmente, a ponte da Crimeia não teve nada alterado, porque o ataque foi contra as plataformas de gás, né? Então, vamos falar sobre isso daqui. Teve um pequeno ataque de drones russos contra a Ucrânia, mas nada significativo. Agora, infelizmente, uma bomba planadora lançada pelos russos atingiu uma oficina de carros aqui em Zaporísia. Infelizmente, acabou matando vários civis que estavam ali nas proximidades. Um alvo totalmente civil, nenhuma ligação com militares, uma tristeza muito grande aqui em Zaporísia, né? E na linha de frente, nenhuma mudança significativa, continuamos com o mesmo padrão dos últimos dias, russos morrendo em grandes números e praticamente nenhum avanço significativo. Agora temos uma novidade interessante, tá? O Trump está em Paris para a reinauguração da Catedral de Notre Dame, né? Vocês lembram, Notre Dame é aquela catedral bonita que tem ali no centro de Paris, né? E pegou fogo alguns anos atrás, e a reconstrução dela levou muito tempo, e ela está sendo agora reinaugurada, né? E vários chefes de Estado estarão em Paris para essa reinauguração. E o Trump vai estar lá, mas segundo estão dizendo, está programado justamente esse encontro lá entre o Trump e o Zelensky, que também iria a Paris. Isso são boatos, a gente não tem a confirmação de que isso vai acontecer, mas seria um papo muito importante aí para fortalecer as decisões com relação ao plano de paz aí da Ucrânia, da Rússia com o Trump. É aquilo que eu falo para vocês, tem muitos assessores do Trump que têm uma visão muito errada da Ucrânia, mas o Trump em si sempre foi muito moderado nesse aspecto. Eu acredito que ele vai acabar tomando uma boa decisão no final dessa história, né? O Putin acha isso, o Putin está desesperado com essa história, né? Pois bem, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Nippon Ancap, Viu Peter na Bento Lisboa 176 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje houve um ataque com 14 drones russos contra a Ucrânia. Desses 14, 7 foram derrubados pela defesa antiaérea, outros 6 foram suprimidos por guerra eletrônica e um voltou para Belarus, ou seja, nenhum drone atingiu nada de ontem para hoje. Esses drones que voltam para Belarus ou voltam para a Rússia, vocês sabem, a gente já explicou aqui, os ucranianos conseguem hackear algumas vezes os drones, e aí eles passam a dirigir os drones, e aí, evidentemente, mandam os drones de volta lá para onde eles vieram, né? ¡Para, emoción! O ataque russo não teve muita coisa com drones ou mísseis, mas infelizmente houve um ataque com uma bomba, né, planadora. Essas bombas planadoras russas têm dado muito trabalho para os ucranianos, né? A gente já explicou isso daí. São bombas de grande capacidade, mas que têm uma precisão muito baixa. Isso é um grande problema aqui. Isso daqui foi na cidade de Zaporísia. Dá para ver aqui vários carros danificados aqui. Essa bomba, como vocês sabem, ela é muito grande, ela explode uma área muito grande. E pelo menos 9 civis mortos, 17 feridos agora. Ou seja, uma área civil, não tinha nada de militar ali, não tinha nada de nada, ou seja, só maldade russa mesmo ali em Zaporísia, um absurdo. Aqui a visão da mesma região hoje pela manhã, tá aqui tudo quebrado. Aqui, ó, esse supermercado aqui, ó, é aquele supermercado que eu visitei lá em Kharkiv, é uma filial da mesma cadeia, evidentemente, né? Mas é o mesmo supermercado bacana que eu visitei lá em Kharkiv, que infelizmente ali em Zaporísia, a loja deles foi atingida por esse atentado russo aqui. Olha só que tristeza, tudo quebrado aqui, pegou fogo e coisa e tal. Infelizmente tivemos 10 mortos no final, 8 estavam em carros e 24 feridos, inclusive 3 crianças, um bebê de 4 meses e uma de 11 anos de idade. Putz, que triste. E ainda teve um outro ataque em Kryvyi Rih. Kryvyi Rih é essa outra cidade aqui também um ataque com bomba planadora, que acabou também ferindo algumas pessoas, né? Então uma coisa um absurdo completo isso daqui.
só civis inocentes, terrorismo puro dos russos, isso. Bom, lembra que ontem a gente falou que os ucranianos teriam feito uma tentativa contra a ponte da Crimeia, né? Os russos colocaram agora algumas imagens aqui, dizendo que não atingiram nada, que está aqui, a gente destruiu todos os drones ucranianos, que nenhum causou dano nenhum à ponte da Crimeia e coisa e tal. Pois bem, ok, né? Isso é o que eles estão dizendo aqui, mas segundo dizem aqui os ucranianos, o ataque dos drones foi certeiro, porque o objetivo não era a ponte da Crimeia, eram essas plataformas de gás aqui no mar Negro, né? E como você pode ver, explosões muito grandes ali, explosões realmente grandes nas plataformas, que causaram incêndios e inviabilizaram essas plataformas como ponto de operação dos russos aqui, né? Então aqui está a plataforma pegando fogo ali, mostrando que o ataque foi com sucesso. Eles conseguiram tanto drones aéreos quanto drones aquáticos, né? Drones marítimos, fizeram esse grande ataque e conseguiram sucesso por ali. Ou seja, os russos disseram que foi na ponte da Crimeia justamente para poder dizer, não tem nada, não aconteceu nada, né? Os drones não pegaram nada na ponte da Crimeia. De fato, porque a ponte da Crimeia não era o objetivo no final das contas, mas sim as plataformas. E nisso foi extremamente efetivo aqui, dá para ver a explosão muito grande aqui dessas plataformas, né? Além disso, os ucranianos atingiram uma região de Maikop, na Adjeia, né? A Adjeia é essa região aqui, perto de Krasnodar, e a Adjeia é essa região aqui, então Maikop é essa cidadezinha aqui, então os ucranianos teriam atingido aqui no coração da República Adjeia alguma coisa ali, a gente não sabe exatamente o que é, dá para ver aqui uma grande coluna de fumaça, residentes ouviram pelo menos 2 grandes barulhos ali na região, na base aérea local. Não houve alarme aéreo e ainda não falaram nada sobre o que aconteceu, né? Relatórios preliminares dizem que houve acionamento da defesa antiaérea na área. Mais uma vez, ainda não temos muitos detalhes, apenas que sim, alguma coisa foi atingida ali na República Adjeia, ali próximo de Krasnodar, né? Essa República Adjeia, como vocês sabem, é mais uma unidade independente dentro da Rússia, mais um país que os russos invadiram no passado e tornaram um estado deles lá. Por isso que tem esse formato diferente aqui, porque era um país antes de virar parte da Rússia, né? Além disso, a gente tem algumas imagens impressionantes aqui, de um drone kamikaze interceptado por um helicóptero ucraniano. Você vê aqui, o drone kamikaze está aqui, o helicóptero ucraniano vindo por trás dele aqui e vai conseguir fazer a interceptação. Atingiu o drone ali, o drone explodiu, agora já era, o drone já não tem mais capacidade agora de se guiar, né? Então já está destruído o drone aqui, ele vai acabar caindo, mais um ataque aqui, um ataque revertido, né? Um dos drones que aconteceu ontem sendo destruído pelo helicóptero, ele acabou caindo de vez ali, caindo numa área totalmente de floresta, sem causar dano para os ucranianos. Então, excelente ação aí do piloto de helicóptero. Outra coisa engraçada foi essa imagem aqui feita por um russo que estava mostrando, ele estava filmando o tanque dos russos atingindo coisas na Ucrânia e coisa e tal. E aí de repente, né, ele fazendo toda a filmagem, todo empolgadão lá, não, porque olha só, estamos bombardeando os ucranianos e coisa e tal, e de repente o tanque explode completamente. Eu vou botar o som aqui que fica mais divertido com o som, esse pedacinho aqui. Ui. Aí deu, cara. Os caras crentes que estavam abafando, não, porque o tanque está lá atirando contra os ucranianos e pum, explodiu tudo. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala basicamente aqui sobre as forças russas evacuando a base de Tartus na Síria, né? Esse é um assunto que tem sido muito comentado, mesmo no contexto da guerra da Ucrânia, porque isso indica problemas para a Rússia, né? A Rússia está tendo que evacuar a Síria às pressas, está perdendo o império dela ali, né? Bom, e até o War Translated traz para a gente aqui uma postagem do blogger Fighter Bomber, né? A gente já falou várias vezes sobre o Fighter Bomber. Ele fala basicamente sobre operações aéreas. Ele parece muito desanimado com a situação na Síria, né? Segundo ele está dizendo, a evacuação dos campos aéreos lá, dos aviões que estão lá e das bases navais,
está sendo extremamente desafiadora. A Rússia está perdendo muita coisa lá. Aqui, ó. A situação na Síria ainda é muito incerta para dizer qualquer previsão. A gente pode dizer que a situação reverteu para alguma coisa próxima de 2015. Uma diferença notável, a emergência dos drones. É o que eu falo para vocês, drones realmente estão mudando a guerra completamente, né? Drones são um fator que ninguém, em lugar nenhum, ainda aprendeu a realmente combater, né? O resto das armas dos islamistas não mudaram em quantidade ou qualidade do que eles tinham em 2015 e o pessoal é o mesmo, né? Que diferença isso faz pra gente? O problema é que isso ameaça o componente de ataque de aviação, que é o principal componente da força russa ali, né, na base aérea e tal. Enfim, eles estão muito preocupados com isso, estão com dificuldade de retirar o pessoal de lá. E o avanço do inimigo é muito rápido, então a situação deles está crítica lá na Síria, né? Por mais que isso não tenha a ver com a Ucrânia, eu devo fazer um vídeo da Síria hoje ainda, tá? Mas isso daqui certamente impacta a Rússia nessa história, né? Os ucranianos aqui apresentaram o Peklo, que é um míssil drone de fabricação ucraniana e que já se provou muito efetivo em combate, né? Dá para ver um monte deles aqui. Eles estão agora fazendo uma produção em massa desses drones e isso deve ser algo que vai ajudar bastante a linha de frente da Ucrânia, esses drones com capacidade a jato por aqui. Outra boa notícia, chegou mais uma leva de F-16 da Dinamarca para a Ucrânia. Então, mais um monte de F-16 já chegou na Ucrânia, ótima notícia. Ainda vai levar um tempo até a gente ver esses F-16 realmente sendo empregados, mas está cada vez mais perto essa coisa, tá? Eu imagino que na ofensiva ucraniana de 2025 a gente já vai ver os F-16 atuando, né? Bom, o chanceler Olaf Scholz da Alemanha discutiu uma estratégia conjunta com a Ucrânia com o presidente eleito Donald Trump, ou seja, eles estão conversando, o Olaf Scholz e o Trump, sobre a estratégia para a Ucrânia, né? E o Scholz diz que está confiante nos esforços para acabar a matança tão logo quanto seja possível e garantir a soberania e independência da Ucrânia. Tomara que seja uma boa notícia isso, né? Mas o que chamou mais atenção foi isso daqui, ó. O Trump chegou em Paris para a abertura da Notre Dame, né? A Catedral de Notre Dame, vocês lembram que fogo, uma tragédia aquilo, evidentemente, reconstruíram ao longo dos anos essa catedral e está sendo reinaugurada agora lá em Paris. Vários chefes de Estado vão estar lá, inclusive o Trump e o Zelensky. Então, parece que está marcado para ele se encontrar com o Macron e também com o Zelensky, segundo rumores, tá? Não temos certeza disso. Tá? Vai na linha daquilo que eu mencionei para vocês. É muito importante essa conversa direta do Zelensky com o Trump, contornando intermediários, porque está cheio de Roussetti em torno do Trump, mas eu tenho certeza que o Zelensky, conversando diretamente com ele, vão conseguir uma saída muito boa, e é isso que está apavorando o Putin, né? O Putin está apavorado exatamente porque está vendo que o Trump não vai abandonar a Ucrânia como ele esperava que fizessem, né? Bom, outra notícia que a gente tem, o Osherkin, que é Não sei, eu também parou. Que é refugiado na França, né, da oposição russa contra o Putin, coisa e tal. Já há muito tempo ele é perseguido na Rússia. Ele fugiu para a França e ele atua como comentarista da política russa lá na França, né? E ele está dizendo aqui que estão começando com uma grande estratégia que deve acontecer nas próximas semanas de ataques pessoais ao Zelensky. Então você pode esperar aí que vai ter aquela russetaiada toda falando, não porque o Zelensky comprou uma mansão não sei aonde, comprou um iate não sei aonde, aquelas mentiras todas que eles já falaram inúmeras vezes, nunca colou, vão tentar mais uma vez, justamente por conta de mais uma vez tentar convencer o Trump a não ajudar a Ucrânia, abandonar a Ucrânia totalmente. Não vão conseguir fazer isso, mas é mais uma tentativa desesperada deles, né? A gente viu nas últimas semanas aí o Putin desesperado, exigindo que não, toque calço, fala contra aí, né? As Roussetti toda no mundo acionada para falar contra a Ucrânia, não sei o que lá. E se preparem porque agora vai vir a fase 2, que é criticar o Zelensky particularmente. Eles vão meter o pau no Zelensky, colocar ele como culpado de tudo e não sei o que lá. Só para a gente ficar preparado. A gente já sabe, é lógico que eu fazer isso, né? Eles têm que tentar, de alguma forma, sensibilizar o Trump a não fechar o acordo com a Ucrânia. A única chance que o Putin tem nessa guerra é realmente os Estados Unidos abandonar completamente a Ucrânia. Só que isso não está parecendo que vai acontecer, né? Bom, outra boa notícia, o
Moro fez um discurso muito bacana falando sobre Zelensky, sobre a viagem dele à Ucrânia. Atravessei um país em guerra para prestar apoio à Ucrânia e dizer ao presidente Zelensky, o líder mundial, que Lula não nos representa. Eu concordo com o Moro, parabéns às palavras do Moro. Agora, pô, cruzou o país inteiro? Não, né, Moro? Você atravessou aqui, provavelmente ele veio de Varsóvia, igual eu, atravessou até Kiev, né? Ou seja, veio até metade, né? Eu fui até aqui, ó, eu fui até Kharkiv aqui no ladinho da linha de frente aqui. Eu tive aqui em Kherson também, nessa cidadezinha aqui. Tive aqui em Odessa, Mykolaiv. Você cruzou o país inteiro não, né, o Moro? Mas beleza, mas eu gostei muito da posição do Moro. Vocês sabem que eu tenho discordâncias com relação ao Moro, algumas coisas que eu critico o cara, mas eu tenho que reconhecer que nesse aspecto ele está certíssimo, muito, muito bom. Parabéns ao Moro pela posição dele e espero que isso sensibilize outras pessoas aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso. Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 5 de dezembro de 2024, 1h da tarde aqui em Jerusalém e também lá em Kiev, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo. E não tivemos grandes novidades de ontem para hoje, um pequeno ataque de drones russos contra a Ucrânia, focado principalmente aqui em Kharkiv, mas também teve coisa aqui em Kiev. A linha de frente não teve nenhuma grande mudança e continuam muitas especulações sobre qual seria de fato o plano de paz do Trump, né? Tem várias versões rodando por aí, a Reuters listou 3 versões desse negócio, mas ninguém sabe qual que é no final das contas. O que a gente sabe é que os propagandistas russos estão desesperados, tá? O Conor McGregor, que é um outro propagandista igual o Tucker Carlson, falou que não, que a Rússia vai invadir Kiev agora, que já tem não sei quantos mil soldados prontos para invadir Kiev, não sei o que lá. Cheira desespero isso daí. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Não Foi Dedo na Balança, Foi o Dino Todo, Sagat Gordiev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva. Companheiro, não lo viste? Pois bem, teve um ataque com 44 drones Shahid, a grande maioria foi derrubada como é normal, alguns atingiram o alvo, nada significativo de ontem para hoje nisso daqui. Os ucranianos tentaram atingir a base de Kasputin Yar, que fica em Astrakhan, na Rússia, isso já faz alguns dias, tá? A informação que a gente tem agora é que não teve sucesso esse ataque ucraniano. Essa base aqui fica nessa região aqui, ó, Astrakhan, e é daqui que eles lançaram aquele míssil Orshekin, lembra que atingiu Dnipro? E essa aqui é uma base de testes de mísseis russos, né? Então os ucranianos tentaram atingir, aqui ó, segundo estão dizendo aqui, foi daqui que a Rússia lançou o Orshenik, né? Aquele míssil que atingiu ali Dnipro, e canais russos dizem que as defesas antiaéreas derrubaram o drone ucraniano, mas o impacto, né, a onda de choque do impacto danificou alguns portões da instalação, mas segundo eles estão dizendo, não teve nada de sério, né? Como a gente não tem nenhuma outra alternativa a essa informação, imaginamos que realmente é isso daí, não atingimos nada que dessa vez falhou. Mas valeu a tentativa, quem sabe na próxima eles não conseguem derrubar, né? Bom, na linha de frente continuam uma série de ações aqui, é muito importante ressaltar que continuam as ações ucranianas e russas aqui na linha de frente. Não é que a coisa esteja parada, teve mais 1.500 russos mortos de ontem para hoje, uma quantidade muito grande mesmo, e mais uma vez sem nenhum avanço significativo na linha de frente, né? Tá aqui algumas imagens de soldados ucranianos operando ali na linha de frente, né? O resultado final
é que, mais uma vez, a gente tem a linha de frente sem grandes alterações. Se você olhar aqui, continua mais ou menos a mesma coisa, os russos morrendo em grandes números, mas sem conseguir avanço significativo, né? Uma notícia interessante que a gente tem é que uma sobrinha do Putin, que também é vice-ministra da Defesa, Ana Tsivelyeva, ela sem querer disse numa reunião televisionada que sabiam de cerca de 48 mil soldados russos missing in action, né? Então lembra que aqueles soldados, a Ucrânia faz a conta, já está em 750 mil soldados totalmente desabilitados dos russos, aí entra nessa conta os que morreram mesmo, aqueles que estão feridos